Nas duas situações, como as pessoas alcançam o maior conforto térmico? Então, vamos dar uma conversada sobre isso, tá? E eu vou dar através do exemplo, tá certo? Vamos supor que você tem um forno aqui, tá? Um forno bem grande, um forno bem grande, tá? Aqui está um forno bem grande, certo? E esse forno esteja bastante, bastante quente, tá? É um forno bem grande que cabe uma pessoa dentro, tá? Então vamos supor que você vai entrar dentro desse forno, beleza? Você vai entrar no forno. Aí eu pergunto a você, é melhor você entrar totalmente nu, tá? Ou é melhor você entrar nesse forno totalmente coberto, com cobertor de lã, um monte de agasalho, etc. O forno é um forno que está bem quente. A gente está acostumado que quando está bem quente, né, a gente pega e tira a roupa totalmente, né, fica com uma blusinha, fica com um shortinho e tal, porque está bem quente. Mas isso daí é por quê? Porque melhora a transpiração somente, tá? Melhora a transpiração. Mas se você for entrar num forno, assim, que não tem vento, não tem vento aqui, você tem que se proteger termicamente. Então, se você tem que se proteger termicamente, você tem que botar uma camada térmica. É melhor que você entre totalmente coberto com cobertor de lã, tá? Porque dessa forma você não tem transferência de calor do forno para você, nem de você para o forno, tá? É a mesma coisa de você entrar no freezer. Você entrar no freezer, você entrar nu é complicado. Já se você entrar no freezer coberto com cobertor de lã, aí você é mais do seu dia a dia, né? Você está coberto com cobertor de lã, você está protegido e tal, por quê? Porque você não vai passar calor para o refrigerador, nem o refrigerador vai trocar calor com você, entendeu? Então, na hora que você coloca um cobertor de lã, alguma coisa que isole você termicamente, isola tanto se você entrar numa câmara fria, quanto se você entrar numa câmara quente, tá? Então, vou botar aqui câmara, vou botar aqui somente quente, e frio é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Você não quer que haja troca de calor, então você tem que se proteger, tá? Se você entra num lugar frio, quente, e não tem vento, porque quando você sua, a gente tem nosso sistema que regula a nossa temperatura, né? Você não começou a gravação ainda, né? Não começou a gravação ainda e tem gente querendo entrar. A gravação não começou. Ah, não, já tá gravando, sim. Gente que está entrando agora, eu estou pedindo duas coisas: que entre no grupo para eu não precisar de dar permissão para o central, você já entra direto, e que entre um pouquinho antes de começar a aula, tá? Para não atrapalhar. Então veja o seguinte: quando você tem um iglu, o iglu é formado com neve ou então com gelo. O gelo é um excelente isolante térmico. Então, por isso que você, quando você tem um lago e o gelo é menos denso do que a água, por isso que ele boia na água, você vai criando uma capa de gelo aqui em cima do lago. Na hora que você cria essa capa de gelo aqui em cima do lago, embora a temperatura aqui esteja menos 19 graus, por exemplo, a temperatura aqui dentro da água está dentro da água mesmo. Aqui embaixo, a água mais densa é a água a 4 graus Celsius. E ela está no estado líquido. Então, o peixinho que está aqui, isso é um peixinho, tá? Então, o peixinho que está aqui sobrevive ao inverno, porque se você furar aqui, se você fizer um furo, você vai ver que tem água no estado líquido. Tá? Se você fizer o furo, aí tem o pessoal que faz o ice fishing, né? Que é justamente você pescar no gelo, né? Então, o gelo é um excelente isolante térmico. Então, quando o cara faz uma casinha, que é o iglu, né? Aqui é o iglu, tá bem desenhado, por sinal.
Ele faz uma casinha toda de gelo, mas por quê? É para o cara ficar gelado lá dentro? Não. É porque ele é um isolante térmico. Aqui fora, às vezes, está com menos 30 graus Celsius. E aqui dentro do iglu, o cara pode botar até fogo aqui, que não vai derreter o gelo. O cara bota as pessoas aqui, tudinho aqui dentro, e fica com o ambiente bem tranquilo a 20 graus Celsius, alguma coisa. Vou botar aqui 20 graus Celsius. Porque o gelo serve como isolante térmico. Então, o que você quer é que não haja transferência de calor, tá? Então, na hora que você cria um isolante térmico, não interessa qual que, é que você está utilizando, tá? A madeira não é tão eficiente quanto o gelo. O gelo é um isolante térmico melhor do que a madeira, tá? Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Resolução. Tanto a lã como a neve, isso é a resolução do livro, tá? Tanto a lã como a neve são bons isolantes térmicos, compostos de substâncias de baixa condutibilidade térmica. Na verdade, não é exatamente isso, tá? No caso da lã, o que acontece é o seguinte: o ar não é um bom isolante, não é um bom condutor térmico, tá? Então, você às vezes, por exemplo, tem um casaco e ele tem lã por dentro, mas você vê que a lã toda furadinha, né? Então, na verdade, o próprio ar, o ar, ele não é um bom condutor térmico, tá? Mas eu estou falando o ar sem estar em movimento. Quer dizer, por exemplo, aqui, vou exagerar, tá? Mas vou colocar aqui uma parte do casaco. Aqui tá seu braço, tá? Aqui está seu braço. Tá aqui. E aqui eu vou colocar um casaco, tá? Aqui eu estou exagerando, tá? Esse casaco aqui dentro só tem ar. Então ele tem uma parte de plástico aqui, tem uma parte de plástico aqui, e está envolvendo você, está envolvendo seu braço, tá? Então, o ar não é um bom condutor. A gente sabe que o vácuo também não é um bom condutor, né? De, de calor, tá? A não ser que seja energia radiante, ou seja, aquela por radiação térmica, né? Existem três formas de transferir calor: por radiação, convecção e condução. O ar não é um bom condutor térmico, tá? E aqui não tem como ter convecção. Então, quer dizer, você pode ter bolinhas de ar e tal para criar seu casaco. Então, e a lã, ela é meio furadinha por dentro. Vocês sabem disso. Vocês já viram lã e ela é meio que furadinha por dentro. A neve já é mais compacta, tá? Então, ela fala, tanto a neve como a neve são bons isolantes térmicos, compostos de substâncias com baixa condutibilidade térmica, com essa ressalva, né? Que a lã tem mais furinhos e a neve é mais compacta. Por isso, são utilizadas nas situações descritas. No deserto, os viajantes vestem roupa de lã durante o dia para evitar aquecimento. Agora, vê, a roupa de lã do cara é assim, vê só. Vê o que os caras fazem. Os caras botam a roupa de lã, mas é como se fosse um cobertor, né? E eles deixam essa parte aqui de baixo aberta, tá? Então aqui está o pezinho dele, aqui está o pezinho dele, e aqui está a parte de baixo, ela fica aberta, tá? Por que ela fica aberta? Porque o ar frio aqui embaixo é mais frio, tá? Então, como aqui embaixo é mais frio, você deve deixar essa parte aqui de baixo aberta. Então você vai ter o ar quente que está aqui em cima. Aliás, desculpa. O ar quente a tendência o ar quente é subir. Então você vai ter uma evaporação, que o ar quente vai subir, por convecção, né? Então o ar quente sobe e o ar frio desce. Então você tem a roupa aberta embaixo, porque além de você ter o isolante térmico, você tem o ar frio que está descendo, tá certo? E o ar quente que está subindo. Lógico que sua cabeça vai ficar mais quente do que seu pé, mas é interessante que você deixe aberto para que tenha corrente de convecção aqui e você possa transpirar e com isso você possa
suar e com isso baixar a sua temperatura, tá? Então é feito duas formas. Um cobertor para ser o isolante térmico e ainda por cima essas aberturas para que haja convecção e o ar frio fique sempre em comunicação com o ar quente e com isso haja correntes de convecção aqui para você, tá certo? Então, no deserto, vestem roupas de lã durante o dia para evitar aquecimento. Sem essa proteção, os viajantes não suportariam a transmissão de calor com o ambiente, que está a uma temperatura muito mais alta que o corpo humano. Além disso, as noites no deserto costumam ser muito frias. Assim, durante a noite, a roupa de lã tem a função de diminuir o fluxo de calor para a pessoa no ambiente. Ou seja, até isso, de noite é muito frio. Tem deserto que fica, sei lá, menos 20 graus durante a noite e fica 40, 50 graus durante o dia. Todos os dois você tem que usar isolante térmico, tá? Os inuites, deve ser um pessoal aí, né? Construíam os iglus com os blocos de neve compactadas, que não é um bom condutor de calor. A neve mantém a temperatura interna do iglu mais elevada que a temperatura exterior, diminuindo a transmissão de calor no interior para o ambiente externo. Quando chegar às 9h30, eu vou perguntar se todo mundo está entendendo até agora, tá? Vou ver essa questão resolvida 4, tá? Aqui. Há prateleiras no refrigerador que são feitas de placas inteiras. Não são feitas de placas inteiras, mas grades. Para o bom funcionamento da geladeira, também não é conveniente preencher totalmente os espaços disponíveis nessa geladeira, porque o congelador da maior parte das geladeiras localiza na parte superior destes eletrodomésticos e qual é a relação que existe entre a posição escolhida para o congelador e a forma de distribuir os alimentos dentro do refrigerador. Então vamos falar de duas geladeiras. A geladeira de pobre, não vou botar pobre aqui não, mas vou botar a geladeira mais simples, tá? Simples. Aqui é a geladeira mais simples, tá? E aqui a geladeira frost free, né? Eu nem sei como é que se chama frost free. Bota FF, frost free, tá? A geladeira simples, você tem o congelador aqui em cima, tá? Que fica a menos 5 graus Celsius, por aí. E como o ar frio é mais denso, desce, então você deve colocar prateleiras que sejam vazadas, né? Porque se você não bota prateleiras que sejam vazadas, o que acontece? Você bota aquele plásticozinho para decorar a geladeira, fica tão lindo e tal. Ou então quando você vai mesmo num supermercado ou numa loja, os caras botam papelão, aí acaba as correntes de convecção, né? Porque aqui o ar frio desce, isso aqui no simples, né? O ar frio desce e o ar quente sobe. Nas geladeiras mais modernas, você vai ter um negócio para congelador aqui, e você vai ter um compartimento aqui para, para os alimentos, tá? E você vai ter uma circulação de ar própria para cada segmento desse. Ainda mais para evitar gente que faz esse tipo de coisa, de botar um plásticozinho tão bonitinho. Então, a geladeira mais simples, você não pode cobrir essa grade, porque senão você evita as correntes de convecção. As geladeiras mais complexas, tipo frost free, ela tem a ventilação de cada prateleira, então você não precisa se preocupar, tá? Ela força a corrente de convecção, tá certo? Então ela tem o congelador separado da geladeira. Então quem tiver geladeira simples, é meu caso, tá? Eu às vezes tiro aquela gavetinha que fica embaixo. Eu estou aqui com minha filha do lado, e às vezes ela nem sabe por que eu tiro essa gavetinha de baixo e boto lá em cima. Porque aí aumenta mais as correntes de convecção, tá? Esfria a geladeira como um todo. Quando você bota aquela gavetinha que fica aqui embaixo do congelador, aí é para gelar coisa. Assim que você quer que gele Coca-Cola, sei lá, uma lata, qualquer coisa, cerveja.
você quer que gele mais rapidamente, né? Ou uma carne que você vai servir daqui a pouco e tal. Quando você não tem nada nessa gaveta, o melhor é você tirar a gaveta, porque aí fica tendo as correntes de convecção normal, tá? Diferente da fast free. Então, eu vou dar um print aqui e vou passar lá para o grupo. O print dessa daqui. Não tem muita coisa para escrever, mas de qualquer forma eu vou passar para vocês não terem trabalho, tá? Beleza? Então vamos para mais questão. Vamos lá. Questão proposta 5, tá? Então vamos ver. Vamos pensar junto comigo, tá? Pensar junto comigo, tá? Isso aqui é questão proposta, é questão para você resolver, tá? Ele está dizendo o seguinte: para haver troca, ele quer que haja troca entre dois sistemas A e B. Tem dois sistemas A e B. Para que haja troca entre dois sistemas A e B, é necessário que A e B tenham massas idênticas? Lógico que não, né, gente? Óbvio que não, né? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Não tem. Eu estou com 44 alunos. Era para estar com 84 alunos. Ou seja, eu estou com 40 alunos faltando essa aula, tá? Então, gente, que está aqui, desculpa, eu tive um probleminha, a internet voltei, beleza. Não tem problema. Aí eu gostaria que me ajudasse mesmo com a chamada, tá? Porque tem 40 alunos faltando, aí depois fica chorando, não estou entendendo nada, não sei o quê. Então, eu não estou com pressa, vocês estão vendo que eu não estou com pressa, e essa parte é muito importante, eu estou deixando um tempo bem grande para essa parte, para vocês entenderem bastante bem esse conceito, porque depois é formulinha, eu chamo conta de padaria. O primeiro item ele diz o seguinte: para que haja troca de calor entre dois sistemas A e B, os dois têm que ter massas idênticas? De jeito nenhum. Você botar uma gota de água, uma panela de água a 60 graus Celsius, e a gota de água está a 100 graus Celsius. Não tem a mesma massa, e você botou em contato um com o outro, o que tem maior temperatura vai passar calor para o que tem menos temperatura, ressalvando aquilo que a gente já falou nas aulas passadas, né? Quem é que sabe com mais temperatura, com menos. Então, para que haja troca de calor, tem que ter massa idêntica, então a primeira é falsa, completamente falsa, tá? Não tem que ter massas idênticas de jeito nenhum, tá certo? Muito bem, estejam a mesma temperatura. Ora, se tem a mesma temperatura, é aquele, né, problema conceitual. A gente falou que existe troca de calor, só que é exatamente a mesma. Só que em tudo quanto é livro está dizendo o seguinte, que quando está na mesma temperatura, não há mais troca de calor, porque o calor é o que passa do maior temperatura para o de menor temperatura, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, se eles estão com a mesma temperatura, segundo todos os livros, não vai haver troca de calor, seguindo aquela ressalva da gente, que a gente falou que a quantidade de troca de calor, porque nenhum dos dois sabe que ele está com maior temperatura do que o outro, é exatamente a mesma, tá? Então, ele entra em equilíbrio térmico, portanto, a gente coloca normalmente que não há troca de calor com essa ressalva aqui, tá? Então fica muito esperto, porque no vestibular o cara pode pegar vocês, tá? O cara pode pegar vocês, ó. Como é que pode? Como é que pode? Esse camarada aqui está a 40 graus Celsius. Esse cara aqui também está a 40 graus Celsius. Mas como é que eles vão saber se estão a mesma temperatura se eles não trocarem temperatura de um com o outro, tá? Mas em conformidade com tudo quanto é livro que está por aí, se estão na mesma temperatura, não tem troca de calor. Terceiro item. Para que haja troca de calor, que sejam sólidos e estejam no meio líquido. Primeiro que o Sol não está sólido, ele está
num estado que a gente chama de plasma, tá? Então o Sol não está sólido e transmite calor para a Terra, que não está para a gente, por exemplo, ou então para a areia, que não está no meio líquido, né? Então não tem que ser sólido, pode ser gases, tá? Então, quais afirmativas estão corretas? Todas as afirmativas estão incorretas, tá? Justifique sua resposta, eu estou justificando dando um contra-exemplo, tá? No caso, ele está dizendo aqui que para que haja troca de calor, o cara tem que ser sólido ou está no meio líquido, e eu estou dizendo não, que o gás passa calor do cara que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura, e o Sol, que não é sólido nem líquido, está passando calor, o Sol está aqui, ele está passando calor por radiação, está aqui o Sol, e aqui está a Terra maior do que o Sol. Também está em cima dela, né? E está aqui um pedaço de prédio, coisas sólidas, né? Não, tá bom, vou botar ar, você bota, sei lá, o que pode esquentar com... Você bota qualquer coisa, um balão, uma bola de encher, uma bola de encher. Os meninos que estão aqui sabem o que eu estou falando. A bola de encher está murcha, você bota ela no sol, ela pega mais pressão, né? Por quê? Porque o gás que está aqui dentro começa a aquecer e com isso a pressão aumenta, né? Então, esquenta, tá? Esquenta. Então, eu estou dando através de um contra-exemplo. Eu não sei se ficou bem claro, tá? Daqui a pouco eu vou abrir para vocês dizerem. Eu vou ver se dá para resolver o 6 e o 7 antes de abrir para vocês, tá? E depois a gente retoma. Se bem que eu vou deixar as outras questões para vocês resolverem, tá? Vamos lá. Sexta. Nos dias quentes de verão, Ricardo dorme coberto somente com lençol e tecido fino. No entanto, nos dias frios e intensos de inverno, ele se cobre com 2 cobertores de lã. Com base em seus conhecimentos sobre propagação do calor, explique a escolha do tipo de coberta feito por Ricardo para essas 2 estações. Em primeiro lugar, é o seguinte: pelo que a gente falou, ele deveria, no tempo quente, ele deveria se cobrir tanto com lençol de lã no tempo quente, como no tempo frio com lençol de lã. Ele deveria se cobrir. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz isso? Porque o que acontece é o seguinte: você se cobre, aí você não tem corrente de convecção, e como está quente, o ideal é que você tenha um tecido fino. Por que você vai ter um tecido fino? Porque você vai suar durante a noite, porque está muito quente e tal, e com o suor, quando você sua, a água evapora. Quando a água evapora, ela rouba calor do seu corpo, tá? Por evaporação. Tanto é que quando você vai tirar a sua medida de temperatura no shopping, não sei o quê, o cara lava a sua mão com álcool gel, sua mão fica fresquinha, porque o álcool começa a evaporar, né? O álcool gel começa a evaporar, aí depois tira a tua temperatura, fica 32 graus Celsius, tá? Ou seja, nem defunto tem essa temperatura. Deixa eu ver qual foi a resposta que o livro colocou, apenas por curiosidade, tá, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui na resposta que o livro colocou para essa sexta questão. Ele diz: nas noites frias, o cobertor isolante térmico reduz a perda de calor de Ricardo para o ambiente externo, mantendo assim a temperatura agradável sob o cobertor. Já nas noites quentes de verão, o lençol, o tecido fino, não dificulta a troca de calor e o ambiente externo, evitando assim que a temperatura sob o lençol aumente muito. Não, isso é mentira. Está vendo o que eu digo para vocês? Vocês não devem confiar muito no livro, tá? Embora o livro tenha... Analise junto comigo. Vamos pensar junto comigo, tá?
a resposta do livro. Eu estou lendo aqui a resposta do livro, mas está aqui no blog, tá? Quem quiser, está aqui no blog. Está aqui no blog a resposta do livro, tá? A resposta do livro. Não sei se eu posso dar um zoom aqui. É a sexta questão. Dá um zoom aqui nessa sexta questão. Eu vou dar um print, vou botar lá no grupo. Quem quiser, entra no grupo e veja que a explicação do cara não convence, tá? Ele coloca aqui o seguinte, ó, nas noites de inverno, o cobertor de lã, que é um isolante térmico, reduz a perda de calor do corpo de Ricardo. Beleza. Por quê? Porque ele vai tentar manter a temperatura, já que a gente é homotérmico, o corpo do Ricardo vai tentar manter 36,5 graus Celsius. E como está muito frio lá fora, ele bota o cobertor de lã, que é um isolante térmico, para manter a temperatura de 36,5 graus Celsius e não haja troca com o ambiente externo, mantendo assim uma temperatura agradável sob o cobertor. Está correta essa primeira parte, sem dúvida, sem problema nenhum. Não contestei essa primeira parte. O que eu estou contestando é a segunda parte. Porque ele fala o seguinte, já nas noites de verão, então noites de verão, o que é? O cara está quente, né? Lá fora está mais quente do que ele, né? O lençol de tecido fino não dificulta a troca de calor entre Ricardo e o ambiente. Ora, se lá fora está quente e, Ricardo, você quer que a temperatura... Vamos botar que esteja mais do que 36 graus Celsius. Eu sei que isso não existe, mas vamos botar que esteja mais de 36 graus Celsius. Você quer que não entre o calor, né? Você quer que não entre o calor, concorda? Então, por que você vai usar um tecido fino? Ele fala, não dificulta a troca de calor com o ambiente externo, evitando assim que a temperatura sob o lençol aumente muito. Ora, se você quer que troque a temperatura, tá? Você usa o lençol, o ambiente externo tem que ser menos que a temperatura do Ricardo, né? Então, vamos botar que esteja 30 graus Celsius, é um ambiente meio quente, né? Mas está abaixo da temperatura dele, né? Mas não está tão frio. Aí essa resposta pode até valer um pouco, mas para temperaturas maiores, não. Por que ele usa o tecido fino? Porque a evaporação é mais fácil, tá? Então, a troca de calor a gente quer que exista, porque a gente quer que exista a evaporação, ou seja, na hora que ele começar a suar e tal. E muitas vezes você bota um ventilador, né? Você joga o ventilador para cima de você. O que adianta esse ventilador para cima de você se você tiver com cobertor de lã? O ventilador não vai esfriar você, concorda? O ventilador só vai esfriar você se você tiver com um tecido fino, por quê? Porque na hora que você começar a suar um pouquinho de nada, o ventilador já vem e já evapora, e com isso retira o calor do seu corpo, tá? Então, uma correçãozinha aqui de nada, mas que é uma questão conceitual, tá, gente? Então, não confie muito no livro, tá? Bem, eu vou ver se dá para fazer a sétima agora, e aí eu vou abrir aqui para ver se vocês estão entendendo, para passar para a próxima matéria, tá? Em um dia frio de inverno, André vai da sala ao banheiro. Ela está descalça. Ao pisar nos ladrilhos do banheiro, sente nos pés um frio mais intenso do que sentiu ao pisar no chão de madeira da sala. Explique por que André teve esse tipo de sensação, dado que os dois ambientes da sua casa estão na mesma temperatura. Realmente, a madeira, tanto a madeira quanto o piso de cerâmica, os ladrilhos do banheiro, estão com a mesma temperatura. Só que o ladrilho do banheiro, ele conduz o calor mais facilmente do que a madeira. Então, enquanto ela está pisando na madeira, como a madeira não conduz rapidamente, ela não sente a perda de calor do corpo dela. Já quando ela entra no banheiro, quando ela pisa no ladrilho, o ladrilho
embora esteja com a mesma temperatura da madeira, ele conduz a temperatura mais rapidamente, então ela vai sentir mais frio quando ela pisa no ladrilho, tá? Então, gente, eu vou ver nessa primeira parte da aula, gostaria que vocês colocassem sim ou não, ou mais ou menos, sei lá, se vocês entenderam essa parte de calor e condução térmica, tá? É botar somente que se entendeu completamente, coloca sim. Se não entendeu, coloca não. E posso repetir, posso. Mais ou menos, sim, sim. Entendi mais ou menos, sim, sim, mais ou menos. Pronto, gente, como teve muita gente mais ou menos, tá? Beleza, sim, sim, mais ou menos. Pronto, pronto, gente, tá bom, tá bom. Como teve muita gente mais ou menos, vamos fazer o seguinte, em vez de a gente avançar o assunto, tá? Eu gostaria que você fizesse pergunta, tá? Agora, eu gostaria que você, principalmente quem colocou mais ou menos, tá? Eu gostaria que você dissesse assim, não colocasse, não entendi nada. Se colocasse assim, fizesse pergunta pontual. Ora, aquela parte ali de tal, sei lá, determinada situação eu não entendi, tá? Tenta isolar o mais possível, porque para eu entender qual é a sua dúvida, o que é que você não entendeu, tá? Eu vou abrir um espaço aqui só para explicação, tá? Então, o pessoal que José Vinícius quase nada, tá, nada, não entendeu que o calor se propaga, não, quase nada é difícil, José Vinícius. Quase nada. Você não entendeu que o calor se propaga, não entendeu que tem 3 tipos de propagação de calor. Ela pode vir por radiação, que é o caso do Sol, que atravessa o vácuo. Pode ser por convecção, ou seja, o ar quente sobe, o ar frio desce, e você tem corrente de convecção. E também por condução térmica, ou seja, você bota um garfo no fogo, daqui a pouco sua mão tá quente. Eu gostaria que alguém se pronunciasse, a gente vai tirando as dúvidas, principalmente quem colocou mais ou menos, tá? Então, se ninguém levantar, eu vou pedir para Milena. Milena, vamos por partes aqui. Milena, eu gostaria que você formulasse uma pergunta do que você não entendeu, para não ter que repetir tudo, tá? Milena, tá aí? Tô, professor, bom dia. Bom Olha, dia. é Só um justamente. minutinho, só um minutinho, deixa eu aumentar o som aqui, que Sem eu problema. não estou escutando você, só um momento. Pronto, pode falar, meu amor. Pronto. Justamente as questões que o senhor se referiu agora. Algumas delas eu não entendi. E justamente pelo fato da gente estar recebendo essas aulas assim nesse meio, tem muitas pessoas que não conseguem entender, que restam algumas dúvidas, só que não tem a oportunidade de chegar para perguntar, para se referir, professor, não entendi isso, e acaba se acanhando um pouco. Aí eu já recebi já várias pessoas falando que não estavam entendendo um pouquinho do assunto, algumas coisas, outras já entendiam que o senhor explicava muito bem, realmente, o senhor explica muito bem. Só que tem algumas questões que a gente não consegue entender com tanta facilidade, entendeu? Tá. Em primeiro lugar, Milena, é o seguinte: todo mundo aqui vocês se conhecem, todo mundo é do segundo ano. Eu separei o segundo ano do terceiro, tá? Sim, Não tem por que estar acanhado de parar. é verdade. Concordo. Eu já pedi para a qualquer momento falar, opa, opa, professor, opa, opa. Não assim com esse negócio de levantar a mão, tá? Porque esse negócio de levantar a mão eu não vou estar vendo. Mas, mas quando você não estiver entendendo alguma coisa,
Você tem toda a liberdade de parar a aula. Segundo lugar, depois que eu dou meia hora de aula, como eu sei que tem alguns alunos que são acanhados, etc. e tal, eu paro a aula para fazer uma avaliação, se o pessoal está entendendo ou não. Então, veja, eu estou com 45 alunos de uma turma que é para ter quase 90. E são 45 cada turma, para ter 90. Então, temos 45 alunos que não podem reclamar de nada, porque se a pessoa não está nem assistindo a aula, não pode reclamar que não está entendendo. Segundo lugar, essa reclamação de dizer que não pode interromper, não pode falar, é completamente furada, uma vez que eu insisto que o aluno fale a qualquer momento da aula. Em terceiro lugar, eu abro, como eu sei que tem gente acanhada, eu abro faltando meia hora. Hoje era para a gente entrar em termômetro, e a gente não vai entrar. Porque eu sei que no início é complicado pegar o assunto, etc. e tal. Agora, por exemplo, quando o menino diz que não está entendendo absolutamente nada, isso também não dá para aceitar. Por quê? Porque você tem uma ideia do que é calor, a gente já conversou, quem assistiu às aulas, né? A gente já conversou quais são as formas de transmissão de calor, esse tipo de coisa. Ou seja, a pessoa dizer que não está entendendo nada, a pessoa É verdade. é meio complicado, tá? Então, e ainda mais que tem um livro para ler e tal. Então, eu gostaria que as perguntas fossem pontuais. Da mesma forma que vocês querem uma aula melhor. E outra coisa, se for para modificar o tipo de aula, eu modifico, não tem problema. Aqui ninguém está com pressa, tá? Agora, eu gostaria que as perguntas fossem, assim, mais pontuais. Por exemplo, no seu caso, eu queria começar por você. Qual foi a questão que você não entendeu? Deixa eu botar aqui na tela as questões que a gente viu. A gente viu a quinta questão, a sexta e a sétima. Antes dela, a gente viu a resolução da 3 e da 4. Você poderia pontuar qual foi a Sim, questão? professor. A sexta questão. A quinta questão eu entendi perfeitamente, o senhor explicou super bem. Só que a sexta questão sobrou algumas dúvidas, entendeu? Tá. Na sexta questão, eu discordei um pouco do livro. Tem a resposta do livro e eu discordei, tá? Sim. Uhum. Ele falou o seguinte: nos dias quentes de verão, o Ricardo dorme coberto somente com lençol de tecido fino. No entanto, nos dias de inverno intenso, ele se cobre com 2 cobertores de lã. Com base em seus conhecimentos sobre propagação de calor, explique a escolha de cada tipo de coberta feito do Ricardo para cada uma dessas estações. Veja, ele está se contradizendo. O livro está se contradizendo. Por quê? Porque nessa questão anterior aqui, os viajantes usam tanto lã durante o dia quanto durante a noite, não é isso? Ele está se contradizendo por quê? Porque ele está dizendo que cadê a roupa? Cadê o desenho? O desenho da roupa. Está aqui. O desenho da roupa está aqui. Esse tipo de roupa é utilizado para quem está lá no deserto e tal. E é utilizado mesmo. E normalmente essas roupas são pretas, ainda para piorar a situação, essas roupas são pretas. Tá? É incrível, né? A roupa ser preta, tá? Porque todo mundo fala que cor branca reflete, como a cor branca reflete todas as cores, então não absorve tanto calor. Mas na realidade são pretas justamente para que essa corrente de convecção exista muito. Então por que ele está se contradizendo? Porque se eu uso cobertor de lã para me isolar termicamente, ora, deve funcionar tanto por frio quanto por quente, né? Que é o caso que ele falou aqui nessa questão resolvida. A lã é um bom isolante térmico. Ora, se é um isolante térmico, tanto nas noites frias como nas noites quentes, ele isola termicamente. Aí vamos para a questão dele. Ele falou que Ricardo
no verão, nos dias quentes, só que ele não falou que temperatura é essa quente. Ele dorme com tecido fino. Está vendo a contradição? Ele dorme com tecido fino. Ora, ele falou que os caras lá no deserto dormem de dia usam lã e de noite usam lã também para servir como isolante térmico. E eu dei o exemplo de você entrar num forno nua ou no forno completamente vestida. Qual é o melhor? O melhor é você entrar completamente vestida. Por quê? Porque por que você pega uma coisa dentro do forno, você pega com a luva ou pega com alguma coisa? Porque você tem que ter um isolante térmico. Porque você não quer que o ar quente, a parte quente, entre no seu corpo, né? E se você entrar no congelador, você também utiliza um cobertor de lã. Então, aqui eu coloquei que houve uma contradição, tá? Porque ele falou que nos dias quentes ele usa um tecido fino. Ora, ele só pode usar o tecido fino se for para essa característica aqui. Qual característica? Você já dormiu, todo mundo aqui eu acho que já dormiu com o ventilador ligado, né? Qual a diferença de dormir com o ventilador ligado e o ventilador que não está ligado? O ambiente vai ficar mais frio ou menos frio com o ventilador ligado? Não, o ventilador até aquece mais, né? Porque o próprio ventilador ele esquenta, né? Então, mas como existe circulação de ar, o que acontece? Existe evaporação. Então, na hora que você está evaporando, tá? Por exemplo, você vai para uma piscina, tá? Vai com seus amigos para uma piscina. O negócio é o seguinte, física é tudo de acordo com o que acontece de verdade na sua vida, tá? Então você vai lá com seus colegas na piscina, tá aqui a piscininha bonitinha, vou botar a piscininha maior um pouquinho. Tá aqui a piscininha, tranquila, cheia d'água e tal. Botar duas situações. O clima tá o mesmo, né? O clima tá o mesmo. A primeira situação, você chegou na piscina. Chegou, tá um dia quente, tá um dia com sol, beleza e tal, você chegou na piscina. E outra situação, você mergulhou na piscina e saiu da piscina. Tá? Aí eu pergunto a você, aqui é antes de entrar na piscina, tá com solzão e tal, antes de entrar na piscina, tá? E aqui a situação é depois de entrar na piscina. Então eu quero só você responda para mim. Qual das duas situações você vai sentir frio? Antes de entrar na piscina ou assim que você sai da piscina? Qual a situação que você sente frio? Eu estou perguntando para você, responda. Quem é? A Milena? Oi, professor, desculpa, eu tive que resolver uma coisa aqui urgentemente. Então você estava ouvindo a explicação, não? Estava assim, só uma parte só que eu não escutei, que foi agora recentemente que o senhor falou. Tá. A minha pergunta para você é o seguinte: você tem uma piscina aqui, tá? O solzão está aqui, Certo. tá brilhando, maravilhoso, tá? A situação é antes de você entrar na piscina e a outra situação é depois que você entrou na piscina, tá? Uhum. A minha pergunta é: qual das duas situações você sente frio? Ao entrar na piscina, Não, antes de entrar na piscina, situação 1. Ou depois que você entrou na piscina, na situação 2. Qual das duas? A situação 1 e aqui situação 2. eu Qual das creio duas? que há dois, professor. Agora, por que isso? Já que a temperatura externa está a mesma. Porque aqui você está toda molhada. E na hora que você está molhado, para a água evaporar, para a água deixar seu corpo, ela rouba calor do seu corpo. Tá? É assim que funciona. Antes você estava sequinha, bonitinha,
o sol estava batendo, você estava sentindo até calor, porque o sol está batendo, está transmitindo por radiação, tá? A maneira que o sol transmite, que atravessa o vácuo, o calor está chegando até você. O sol continua mandando calor para você. Só que aqui tem um problema. Como você está tendo evaporação, você está tendo convecção, você está tendo evaporação, na evaporação, a água retira calor. E não é pouco, não, viu? Não é pouco. É 540 calorias para cada graminha de água que foi evaporada. Ela retira isso aqui de calor do seu corpo. Isso aqui é só um número, por enquanto, né? Mas é só para você ter ideia. Aqui não. Aqui você está recebendo calor do sol. Aqui, quando você está evaporando, deixa eu botar. Aqui, quando você está evaporando, tá? Você está retirando calor. Então, por que você usa ventilador? Você usa ventilador porque aumenta mais essa evaporação, tá? Então, se você bota álcool na mão ou no pulso, qualquer lugar, e bota no ventilador, você vai sentir mais frio do que se você botar somente o álcool. Todos os dois você vai sentir frio. Por isso que eu... Certo? Então, a explicação do camarada aqui, ele falou, nos dias quentes ele dorme com tecido fino. Ora, isso contradiz, porque se eu quero que ele fique isolado termicamente, ele devia vestir cobertor de lã, tanto no dia quente como no dia frio. Só que, de que adianta, agora vem minha pergunta para você, de que adianta um ventilador se você tiver com cobertor de lã no dia quente? Nada. Realmente nada. Porque vai evitar o quê? Vai evitar a evaporação, tá? Vai evitar a evaporação. Então, isso daqui eu divergi do livro nessa explicação, porque, segundo o livro, ele deveria vestir cobertor de lã tanto no dia quente como no dia frio. Mas não, no dia quente, no dia frio, realmente ele não quer que haja troca de calor, então está aquele dormindo e ele está isolado, ele não quer que haja troca de calor. E no dia quente, ele quer que haja, na verdade não é troca de calor, ele quer que haja evaporação, tá? Na evaporação, por isso que usa ventilador, né? Porque na evaporação, eu não estou botando no ar-condicionado, né? Aí fica bastante frio. Mas na evaporação, aí você retira calor do seu corpo, entendeu? Por isso que eu divergi da resposta dele, tá? O tecido fino não dificulta a troca de calor, não. O tecido fino não dificulta a evaporação, tá? Que ele é necessário para ele não sentir calor, entendeu? Já se ele botar um tecido, um cobertor de lã, vai dificultar bastante a evaporação. Então, eu discordei da resposta do livro, tá? Foi a colocação. Você teve outra dúvida em outra questão? Não, professor, entendi perfeitamente. Muito obrigada, viu? Deixa eu ver outra pessoa que colocou mais ou menos. Maria Eduarda. Deixa eu ver. Entendi mais ou menos. Eu falei com quem? Falei com Milena, não foi? Falou comigo, Milena, isso. Isso, Milena, tá certo. Vamos lá, Maria Eduarda. Eu queria que você pontuasse assim, a questão, sabe, Maria? Maria não, Eduarda, eu não sei como é que você gosta de ser chamada. Tá aí, Maria Eduarda? Bem, Tiago Rafael. Tiago Rafael tá aí? Bem, Godzilla tá aí? Gabriela tá aí? Rapaz, gente, ó, eu tenho que falar, pelo menos para quem está me escutando. Eu estou com metade da turma assistindo a aula. A gente vai avançar no assunto. Aí depois o pessoal reclama que não está entendendo nada.
já 3 pessoas que eu estou chamando aqui que estão só com o nome presente aqui e não estão assistindo a aula. Ou seja, só está de corpo presente, né? Numa hora que é para assistir a aula. Tá? Professor, a minha dúvida já foi respondida nessa questão que Milena perguntou. Ah, tá bom, obrigado. A minha também já foi respondida nessa, Milena. Ah, tá, beleza. Ah, beleza, Thiago. Beleza. Mas, de qualquer forma, se pronuncie, dizendo que já foi respondida, para eu ficar sabendo. Ágata, tá tudo bem? Foi respondida já? Tá aí, Ágata, você? Bem, vamos lá. Bianca. A minha também já foi respondida, professor. Foi. Muito bem. Vinícius, quase nada. O que é que está acontecendo, Vinícius? Diz aí para a gente. Sem problema nenhum. Pode falar à vontade. Professor? Pois não, fala. Foi porque eu dormi, professor, que eu não tinha dormido direito não à noite, não. Mas eu já estou acordado, estou acompanhando a aula. E minha dúvida também já foi respondida. Tá, beleza. Essa aula está sendo gravada, tá? Aí depois você dá uma assistida na hora que você estiver desperto, tá? A explicação... Ítalo não entendeu a explicação 7. Ainda não entendeu, né, Ítalo? Também é 7. Em um dia frio de inverno, André vai à sala de banheiro. Ah, sim, tá. O negócio é condutibilidade térmica, entendeu? É porque tem nessa hora eu queria fazer uma brincadeira, mas não posso, porque politicamente correto não deixa. Ô, Ítalo, você sabe que eu posso brincar com você, né? Mas às vezes os alunos não gostam. Eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Vou fazer uma pergunta para você. Beleza? Você tem aqui um pedaço de ferro, tá? Que está no sol durante bastante tempo, tá? E você tem aqui ferro, tá? Que está no sol durante bastante tempo. E você tem isopor que está no sol durante o mesmo tempo, tá? E vamos fazer que esse isopor tá com, sei lá, com água dentro, para ficar tão pesado quanto o ferro. Aqui vamos botar uma barra de ferro, que é normalmente pesado, e aqui o isopor com água dentro, mas está com muito tempo. Então a água está com a mesma temperatura do ambiente, tá tudo com a mesma temperatura. Então vamos supor que o ferro esteja a, sei lá, 50 graus Celsius, e o isopor esteja a 50 graus Celsius, tá certo? 50 graus Celsius. E o ferro também vou botar com as mesmas dimensões, mas ele está oco aqui, porque para ficar com o mesmo peso do isopor, tá? A minha pergunta para você, então. Qual dos dois você vai levantar e botar em cima da mesa e vai levar o mesmo tempo, tá? Vai levar 5 segundos. 5 segundos você vai tirar do chão e vai colocar em cima da mesa. Eu pergunto para você, qual dos dois você acha que você pode sentir a sensação de calor de queimar sua mão mais facilmente? Você acha que se você levantar o isopor, eu já deixo você falar, se você levantar o isopor, você vai sentir mais calor queimando sua mão, ou se você levantar a placa de ferro, todos os dois estão com a mesma temperatura, tá? Qual dos dois você acha que você vai sentir mais calor, que vai estar mais quente? A temperatura é a mesma, o procedimento é o mesmo, o peso é o mesmo, é tudo igual. Aí a única pergunta é, a única diferença é que um é isopor e o outro é ferro. Qual dos dois você acha que vai sentir mais calor, que vai queimar sua mão? Eu acho que é o ferro, professor. Você sabe por que é o ferro? Porque o ferro,
conduz o calor com mais facilidade. Se você botar um isopor num lugar bem quente, aqui está uma barra de isopor, tá? Desse lado está bem quente. Não vou botar uma chama, porque senão queima o isopor. Mas aqui está bem quente, né? Bem quente. E aqui não está quente, tá? Aqui está no ambiente a 100 graus Celsius, tá? Mas aqui pode estar na temperatura ambiente. Já o ferro, ele conduz mais rapidamente o calor. Ele conduz. Se aqui está a 100 graus Celsius, no instante, esse lado de cá, você pode botar um garfo no fogo, que no instante esse cara já vai esquentando em sua mão. Vai estar com 70. Então, vê, por causa do ferro ser um bom condutor de calor, os dois estão com a mesma temperatura, mas a sua passagem para 50 graus Celsius vai ser mais fácil com o ferro do que com o isopor, entendeu? A sua mãozinha vai chegar a 50 graus Celsius mais rapidamente do que o isopor. Então vamos para o piso de madeira. Aqui está o piso de madeira e está de madrugada, está a 10 graus Celsius. Madeira. Aqui tem madeira, tá? Madeira. E aqui está cerâmica. Desculpa aí, está escrito cerâmica aqui, tá? Todos os dois estão a 10 graus Celsius, porque eu só tenho 2 minutos agora de aula. Na hora que você colocar seu pezinho aqui, isso aqui é um pezinho, tá? Descalço, tá? O que acontece? Você vai estar com 36,5 graus Celsius, porque é a temperatura do seu corpo, certo? Então, como existe diferença de temperatura, vai haver uma passagem de calor de quem tem mais temperatura para quem tem menos, né? Vai haver uma transferência de temperatura para quem tem mais temperatura para quem tem menos, não é isso? Só que, no caso, a madeira é mau condutor, tá? Mau com U, né? Mau condutor. Enquanto que a cerâmica é um bom condutor de calor. Então, o que acontece? Todos os dois estão com 10 graus Celsius. Só que, no caso da cerâmica, você vai sentir mais frio porque o calor vai passar mais rapidamente. Só isso. Não, na madeira, como ela é um isolante térmico, você não vai sentir. Ela está com a mesma temperatura, mas você não sente. É a mesma coisa de você pisar num tapete. Você pisa no tapete, o tapete é um excelente isolante térmico, tá? Então, quando você pisa no tapete, está bem quentinho, mas não está. Se ela passou um monte de tempo na noite, está 10 graus Celsius. Se você saiu do tapete e foi para a cerâmica, você vai sentir frio quando você chegou na cerâmica, não porque a cerâmica está mais fria, mas sim porque ela conduz o calor mais rapidamente, entendeu? Deu para entender? Deu, professor. Beleza? É só por isso, é porque ela conduz o calor mais rapidamente. Gente, olha, eu vou pedir tarefas para vocês, tá? E vou começar a tirar dúvidas e tudo. Tá bom, Maria Eduarda. Beleza, obrigado. Obrigado. Não entendi a privação 7. Ajudei, kkk. Beleza. Eu vou pedir para vocês fazerem alguma tarefa, eu vou colocar no grupo lá qual é a tarefa de vocês, tá? Quero que eu gostaria, solicito aos coordenadores de turma que puxem a orelha, isso aqui está sendo gravado, tá? Das 40 pessoas que estão faltando aula. Isso não existe. E eu não vou permitir que reclamem depois, tá? Porque eu vou colocar de novo a chamada, vai entrar outro nota vermelha e eu vou mandar, terceira vez que faltou a minha aula, vai para a coordenação. Porque falta aula, eu abro para discussão, abro para tirar dúvida, converso com vocês. Aí, como a pessoa não está assistindo a aula, no caso do menino que adormeceu, não tem problema. É um caso de força maior. Aí ele assiste quando tiver a gravação. Então, assim que chegar a gravação, eu posto lá, tá? Então, eu vou interrompendo aqui a gravação e muito obrigado, gente, por